É foda, né? Fala, rapaziada do Los Borrachos. Estamos aqui para a gravação do nosso Mesa Quadrada Futebol e Cornetada. Estou aqui com o meu amigo Giovanni e meu amigo Marlos. Vamos falar desse assunto que é o assunto do momento, né? Que é a solução de todos os problemas, né? Vamos debater um pouco sobre isso, quem acha que é, quem acha que não é, a opinião, enfim. Aquilo que realmente tem coisas ainda meio obscuras, a gente não consegue entender certas coisas, eu falo por mim. Vamos falar sobre a famosa SAF, que se fosse uma mulher estaria nota 10 no mercado, né? Seria aquela top, né? Porque todo mundo queria pegar, entendeu? Mas vamos falar das SAFs aí, dos clubes, né? Que vem entrando aí. SAFs é Sociedade Anônima do Futebol, né? A sigla SAF. Então aqui para poder debater um pouco, e eu queria a opinião de vocês, eu vou começar hoje com o Giovanni, vai ser a mesma pergunta para o Marlos, ver se eles têm um ponto de vista. Realmente vocês acham que a SAF é a solução do futebol brasileiro? Então, Fabião, boa noite a todos. Hoje, se a gente for ver a situação de 90% dos clubes do Brasil hoje, que estão tudo meio falido, né? Tudo na merda, a única solução hoje em dia é virar clube empresa, achar um investidor que vai colocar dinheiro no clube para pagar dívida, alavancar as finanças, trazer jogador, né? E organizar. Seria hoje a forma mais fácil, né? Porque você reformular, trocar, vamos dar o exemplo do São Paulo, você mudar o estatuto, mudar toda aquela cambada que tem lá mamando na teta do São Paulo, que não vai mudar nunca isso, né? A curto prazo, digamos, não tem outra solução a não ser isso aí. Os times estão abraçando, né? A gente tem exemplo aí de já 3, 4 clubes do Brasil que já estão assim, e os que estão dando certo, né? Se tu for ver hoje, por exemplo, o Palmeiras é quase esse modelo aí, se tu for ver, né? Porque a Crefisa, né, a Tia Leila lá mete grana no Palmeiras, gestão e tudo. Então eu acho que hoje em dia a situação atual do futebol brasileiro é a salvação do momento, é isso aí. Se abraçar, né? Lógico que não dá pra vender a dinheiro de pinga, né? Mas assim, seria a solução mais fácil, né? Do que você ter que começar do zero de novo e mudar muito mais coisa, né? Só que tem clube que se entrar SAF, não vai dar certo. Fábio, boa noite a todos aí. Eu acho que a solução dos clubes brasileiros, ela pode ser tanto pela SAF como sem a SAF. A solução dos clubes brasileiros é administrar corretamente seus clubes. Então, se você é incompetente o suficiente para administrar seu clube, aí você tem que aderir à SAF para vir um investidor mostrar para você como é que se investe. Só que existem os lados positivos e negativos de uma SAF, tá? Eu acho que o ponto mais importante hoje é assim, um clube hoje, ele é sem fins lucrativos e ele não chega à falência. Ele pode ter penhoras, mas ele não vai falir. A partir do momento que você vira uma empresa, você está suscetível à falência. E você passa a estar na mão de um investidor, que você não sabe qual é a intenção dele, se é só lucrativa ou esportivamente. Você vai ter que prestar conta, né? Exatamente. Tem que prestar conta, porque tá metendo dinheiro, né? Vamos por partes. Esse negócio de injetar dinheiro, até você fez a comparação do Palmeiras. O Palmeiras ele é uma questão assim, um pouco diferente, tá? Porque se você for ver o valor que a Crefisa investe no Palmeiras, ela é um pouco fora da realidade de patrocínios, tá? Então eu acho que ali é um pouquinho mais de identificação do patrocinador com o clube do que necessariamente um retorno de mercado. Porque hoje, se você for falar em patrocínios, em investimentos, você vai buscar aquele que te dá o maior retorno. É isso que você quer no mercado, tá? E seria, no caso, por questão de número de torcedores, audiência e tudo mais, seria o Flamengo. Então, a partir do momento que existe um patrocinador investindo mais que um no Flamengo, existe uma identificação, não é só a questão de retorno ali, tá? Então, assim, quando você fala dessa parte aí de investimento, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, sabe? Porque o cara que vai investir, ele também está pensando no retorno dele, tá? Esse dinheiro tem que retornar. Outra, aderiu à SAF, você passa a ter 10 anos para pagar a dívida. Então, você vai ter que dedicar 20% de tudo que entra no clube ali de valores para o pagamento da dívida. Você passa a ter um prazo, isso é obrigatoriedade, passa a ser obrigatório.
Tá? E o cara tem que pensar no retorno financeiro que ele está aportando, no Por isso valor. que ele vai ter. Exato, só que vamos lá, não existe milagre no futebol. Eu vou pegar o exemplo agora de um time recente que aderiu à SAF, que é o Botafogo. O Botafogo, em termos de audiência, cota de televisão, imagem para ser explorado por patrocínio, você consegue imaginar o Botafogo gerando receitas de 900 milhões ao ano hoje? Não dá, né? Então você não vai ter um investimento acima disso, imaginando que você não terá um retorno assim. E se nós pegarmos as pessoas que estão investindo nesses clubes, o cara que investe no Botafogo, ele investe no Crystal Palace, isso? Qual que foi o grande craque do Crystal Palace que ele levou para lá? O cara que está investindo lá, a empresa que está investindo no Vasco, investe no Genoa, né? Sim. Quem que é o grande jogador, a grande mudança que teve no Genoa? O Ronaldo, que investe no Cruzeiro, ele também é do Valladolid, Valladolid, né? da Valladolid, Segunda- né? segunda Valladolid divisão, né? tá explodindo na Espanha, né? Tá moendo lá. Então a gente tem que tomar esses cuidados. A SAF, ela não é Jesus Cristo, ela não vai fazer milagre no time de futebol, tá? Aí se vocês estão buscando milagre, não vai ser na SAF. Investimento é isso, é aportar dinheiro e ter uma perspectiva de retorno de acordo com o que você pode gerar de receitas. Marlos, você tocou exatamente nos assuntos pertinentes àquilo que eu estava falando, né? Porque por que hoje a SAF ela está sendo para todos a solução dos problemas? Exatamente por quê? Porque os clubes são mal administrados, Sim. né? Os clubes são roubados, né? Essa é a grande realidade, Sim, né? As palavras certas é essa. É uma torneira aberta. É uma e torneira aberta, água né? pro Tem ralo. clube que paga 18 milhões de juros por dia. Então isso é uma coisa, é surreal. Sim. Né? Negócios mal Isso é feitos. surreal, né? 180 mil por 180 dia. mil por dia, durante 18 minutos. 180 mil por dia. Juros bancários. Juros bancários. É louco. Então, quer dizer, isso daí é uma torneira aberta e despejando. Quando acontece esse tipo de coisa, obriga a quem lhe é de direito pagar as suas contas, mas como tu falou, peraí, eu sou um investidor, eu quero ter o meu retorno. Claro. Eu quero ter o meu retorno. Como que eu vou ter o meu retorno? Na compra, na venda de jogadores? Como que vai ser isso aí? Então são coisas ainda muito nebulosas. E é como você falou. O que eu, assim... Isso são dúvidas que eu tenho na minha cabeça, que eu estava assistindo algumas pessoas falando, conversei até com um delegado de polícia, alguma coisa assim, e ele comentou que as pessoas que estão hoje na frente dos negócios, né, porque eu comentei até sobre o Ibrahimovic, a gente sabia o que era, quem era o Ibrahimovic quando ele comprou, o Ibrahimovic lá quando ele comprou o Chelsea. Viu o valor que pediu E agora você viu o valor que ele tá vendendo. Sim. Quer dizer, esse é o cara. Sim. Esse é o cara. É meu, vendo quanto né? eu quero. Exatamente. Eu vendo quanto eu quero. Exatamente. Agora, eu estou percebendo, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, não sei se vocês concordam, eu queria que vocês comentassem, isso é o seguinte, não parece um pouco meio que uma coisa orquestrada para que os clubes brasileiros cada vez mais ficam defasados? E aí vem, com todo respeito, né, cara, a gente é rival do Cruzeiro, a gente é rival do Botafogo, somos rivais do Vasco, mas comprar o Cruzeiro por 400 mil, Não, uma parte, né? entendeu? Uma parte, sim, mas 400 mil. É boa parte, né? Não, mas eles estão comprando Lá, o cachorro olha, morto, né? 700 cara? mil, Os bichos- 700 mil Vasco, 600 mil Botafogo, acho que era isso aí, não sei. Não, o Vasco é 700 e põe mais 700, né? Entendeu? Que eles vão Então, meter. quer dizer, peraí, pera um pouquinho. Tudo bem, vamos tirar a rivalidade de lado. O Vasco é o time de quinta torcida no Brasil. Sim. É que assim... O Vasco, o Botafogo, como tu falou, o Botafogo é menor. A gente já tem aquela coisa. O Cruzeiro? O Cruzeiro é o gigante de Minas, é o maior de Minas. Então, vocês não conseguem, vocês não tem aquele cheirinho de merda, como diz o ditado? O que eu acho é assim, Fábio, é aquele negócio, a situação tá ali, né? Eles não estão, esses SAF, esses caras, eles não estão comprando a história do Cruzeiro, eles não estão comprando a história do Botafogo, não estão comprando a história do Vasco, eles estão vendo como um negócio. Sim. Ó, eu tenho, tu quer aqui, 400 milhões, tu quer? Por exemplo, o Cruzeiro, na merda que tava, se não tivesse pagado aquelas multa de CBF, coisa que eles não podiam contratar, não podiam nem, acho que nem escrever, até de jogador, Não, tudo, nem escrever que jogador. não podia nem escrever jogador. Tu acha que os caras não vão vender até... Olha, não sei se o Ronaldo Fenômeno não tivesse oferecido menos, não tinha comprado até por menos, entendeu? O Botafogo, por exemplo, cara, olha a merda que tá o Botafogo, cara. O Botafogo, tipo, os caras estão assim,
eu tenho tanto, vocês querem? Quem tem dinheiro é assim, cara. O cara vai lá, o cara tá afogado, bicho. Ele é só jogar uma pasada em cima que acaba. O cara oferece, a galera abraça. Agora, esses caras que nem tu falou, Marcos, do Crystal Palace, o Botafogo e tal, eles não vão comprar coisa pra, tipo, ser uma... Isso aí é a longo prazo. Isso é um investimento. É investimento. Agora, se vai dar certo, a gente não sabe, mas é um investimento a longo prazo. E outra, se começar a dar prejuízo, os caras vão ter dinheiro pra gente. Cara, eles vão fazer pelo menos ficar ali, tipo assim, na primeira divisão, fazer funcionar. Pra ficar pelo menos no 0 a 0. O mínimo que eles fazem. O Bragantino é o maior exemplo de clube empresa, porque o projeto do Red Bull, né, que é o Bragantino, do Red Bull, eles têm um clube em cada continente. E a meta deles é esses clubes dos continentes, que eles começaram com clubes, que eles compram tudo clube lixo, clube pequeno, clube falido, né? E daí eles vão fazendo ficar grande. O Leipzig lá, Red Bull Leipzig lá da Europa, da Alemanha. Os caras estão cada vez indo mais longe na Champions. Então assim, é dinheiro que entra, né? Então assim, a longo prazo eles querem ter um clube em cada continente na primeira divisão que fique entre os 5 primeiros. Sim. Esse é o projeto dos caras. Agora, você vai ser campeão, você não vai? Ó, o Bragantino já chegou em finais, né? Já é um time, hoje o Bragantino, ele já é maior, assim, de momento, não estou dizendo de história, de momento como clube, ele já é maior que na primeira divisão. Se a gente for ver em grana e coisa, ele tá entre os, cara, bota entre os 10 fácil. Entre até os 7, eu acho, ele tá. Se tu for comparar com a situação atual de investimento, entendeu? Então, assim, é isso que tá acontecendo, cara. Eles compram galinha morta. É que assim, Giovanni, você falou ali até dessa parte aí do Bragantino. Do Bragantino, acho que é até um pouquinho diferente, tá? É quase que uma incorporação, né? Mas é um time empresa moderna. Porque o clube empresa, a SAF, ela só permite a venda de 90%. 10% tem que permanecer com o clube. O Bragantino comprou tudo, né? Esse 10% que fica com o clube, ele dá a tua garantias que você vai continuar na mesma cidade. Não vai acontecer que nem franquias. Né? Tipo, Red Bull Bragantino. Não vai acontecer que nem franquias norte-americanas que você vê uma franquia sair de um estado e para o outro. Não, sim. Vai permanecer manutenção da estrutura ou até melhorias, manter a camisa, símbolo, entendeu? Uhum. Então esse 10% é isso. Não é o que acontece com o Bragantino, que até o símbolo mudou. E no Bragantino existe o quê? Existe a exploração do jogador mais jovem, né? Você contrata jovem para vender. Negócio. O Bragantino te dá dinheiro, tem que dar dinheiro. Agora, né? O que você falou ali sobre o valor, funciona mais ou menos assim, ó. Se você tem vamos lá, você quando faz um investimento, você projeta o tempo de retorno. E você também projeta a capacidade do que você está comprando tem de te dar retorno. Então, essas dívidas, Fábio, é que está fazendo o preço cair. Entendeu? Um clube bem estruturado, com condições de retorno maior, vai ter um valor de aquisição maior. Então, o que acontece? É o que eu falei do Botafogo, por exemplo. Você tem uma Quanto que era a dívida do Botafogo? O Botafogo gira em torno ali de 1 bilhão, né? Acima de 1 bilhão. Então, 1 bilhão. Por quanto os caras investiu quanto? Aí a gente pega hoje. Então, mas esquece a dívida. Você pega assim, quanto o Botafogo gera de receita hoje? Que eu ia falar agora. Essa é a segunda pergunta. Será que ele chega nos 200 milhões ao ano? Não chega. Acho que deve chegar nos 150. Aí você imagina, eu tenho que pagar 1 bilhão porque o cara que compra, ele agora é sócio da dívida. Sim, ele é parceiro da dívida. Então ele tem que pagar uma dívida. No mínimo ele tem que ter o dinheiro para pagar a dívida. No mínimo. Casou com a velha. Exatamente. Tem o investimento que ele fez da aquisição, que também saiu do bolso dele. Ou seja, tudo isso somado tem que dar retorno. Então ele vai projetar com aquela receita quanto tempo leva. Aí acontece o que aconteceu esse ano no Cruzeiro, que houve uma redução salarial. Por quê? Já que eu não consigo, de momento, agregar, eu pelo menos reduzo. Então esse é um impacto no clube endividado. Quer um valor mais alto? Tem que ter dívida menor, estruturas melhor, que nem você falou. Eles não estão comprando a história. Sim, eles estão comprando o estado financeiro. É um negócio. Sim. Mas aí eu vou de contraponto ao que você está falando. É perfeito isso que você está falando. Mas eles estão também comprando a história. Eu vou te falar o porquê. Nós estamos falando do Botafogo de levantar 200 milhões. Como que eles vão levantar esses 200 milhões para pagar? Porque, igual você falou, eu comprei aquilo e eu assumi também a bronca. Sim, né? Sim. Veio no pacote no pacote o cachorro aleijado, entendeu? O cachorrinho aleijado, eu tenho que dar um jeito de sustentar ele. Ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a folha salarial, ele não vai contratar o técnico, ele não vai contratar 4 técnicos durante o ano, certo? Ele vai fazer uma campanha, eu vou dar o exemplo, tá? 3 times no Brasil hoje se sobressaem sobre todos. Todos vocês já sabem. Sim. Palmeiras, que também eu acho que é uma parceria diferente, né? Flamengo, que não tem SAF, mas o Flamengo
fez o que é correto, pagou as suas contas, mas a gente já vê... Quantos anos que tá assim? Mas a gente já começa a ouvir rumores que essa semana apareceu que ia ter conta bloqueada, porque tinha uma dívida. A conta chega, amigão. Então as coisas são nebulosas. E o Atlético Mineiro, que tem o quê? Tem 2 mecenas, né, que querem levantar a imagem mais da empresa dele, eles torcem pro Atlético. Mas o Atlético é deles, né? Se for ver, é deles. Quer que a empresa deles, eles agora estão construindo uma arena, vai se chamar Arena MRV. Vão divulgar isso aí para poder pegar de volta o seu dinheiro. Por que eu falo a questão da história? Por que eu estou dizendo que a história é importante? É aí que eu estou falando que não sabe negociar. Quando você compra uma empresa, né? Óbvio que quem está vendendo uma empresa, provavelmente a empresa não está legal. Sim. Ele está vendendo porque ela está ruim. Porém, por exemplo, eu peço uma exposição. Eu tenho uma empresa que eu quero vender para o Giovanni por 200 mil. O Giovanni vai chegar em mim e falar, tá, mas quanto que você fatura por mês? Sim. Eu vou falar lá, eu faturo 20. Mas eu vou chegar e falar para ele, olha a quantidade de cliente que eu atendia que eu não atendo mais. Porque ou eu não tenho condição, ou isso ou aquilo. Então, aonde eu chego a pensar que a boi na linha, né, que há coisas estranhas, nebulosas, é exatamente jogar muito para baixo esse preço. Porque senão, o que acontece? Isso vai ser, não sei se vocês concordam, isso vai ser para agora, né? Você tem o efeito de ver a pessoa para o buraco ali, daqui 2 anos, igual aconteceu, você lembra, quando aconteceu a MSI no Corinthians, Sim. É um pouco diferente? Mas os caras entraram e falaram, não, nós vamos mudar tudo aqui. E não deu. E ficou o quê? Ficou 2 anos. Ficou 2 anos e depois vazou o time em 2007, 2005 foi campeão, 2007 foi para a Série B. E outra, o Cruzeiro, né, voltando ao assunto, o Ronaldo Fenômeno falou, né, que depois que ele assinou o cheque lá que ele comprou, que ele começou a ver o rombo dele, tá muito pior do que apresentaram para ele. É igual aquele negócio no São Paulo, que agora, depois de, quando trocou a diretoria, cada dia o cara abre uma gaveta por um boleto lá, uma bucha pro cara resolver, entendeu? Então esses clubes aí, essa SAF, vai ter esse problema. Ou tu acha, que a gente falou, ou você acha que os caras vão chegar, vão pagar, zerou tudo e tá tudo certo, beleza. Cara, começa a vir trabalhista. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Paraná Clube, aqui de Curitiba. O Paraná Clube tá falido, acabou já, infelizmente, né? Um clube acabou, não tem, caiu agora pra Série B do campeonato. Parece que hoje foi eliminado o Copa do Brasil. Pouso Alegre. Então assim, o Paraná Clube tá só esperando falir, fechar as portas pra galera meter processo, ou alguém que vai comprar, esperar entrar o dinheiro ali, não sei se vai ter gente que vai querer comprar, pros caras começar processo trabalhista, pedir coisa que emprestou, que comprou, jogador, aí começa a vir as buchas. Existe uma diferença assim, até que pegando aquele gancho que você falou da MSI. A MSI foi um investimento que veio trazendo um pacote de jogadores com a intenção de revender esses jogadores mais caros. Quando viu que alguma coisa estava dando errado aqui no Brasil, na questão financeira, né, porque o cara saiu daqui, foi para a Europa e não pode nem pisar aí de novo, então era uma coisa que você podia sair. A SAF, o dono, quando abre uma empresa, o dono pode ser responsabilizado pelas dívidas, tá? Ele pode ser responsabilizado. Perante as leis, ele pode ser responsabilizado. Que é o certo, né? Imagina o São Paulo, se alguém fosse responsável. Clube não pode, porque é uma sociedade sem fins lucrativos. Agora a SAF, ela pode, o dono pode ser responsabilizado. Então é um pouco mais sério, é bem mais sério. Na questão ali sobre, ainda falando sobre a valorização ali, sobre valores, eu vou pegar ali 3 exemplos bem distintos. Pegar, por exemplo, o Botafogo, que foi adquirido numa dívida altíssima e com uma receita baixa. É diferente de você querer hoje fazer uma SAF do Flamengo. O Flamengo é um clube estruturado com uma receita altíssima. Mas o Flamengo não precisa, de uma SAF hoje. Não, mas eu estou dizendo, ele te dá uma probabilidade de retorno rápido e grande. Então, é um investimento mais alto. E eu vou pegar um exemplo do São Paulo, que é um clube endividado, tá? Que isso traria o valor para baixo, mas tem um detalhe no São Paulo que muda essa história. Eu estava vendo 1 ano antes, porque o Leco ficou 5 anos no São Paulo. Sim. 1 ano antes, com 4 anos, ele tinha feito 605 milhões em vendas de jogadores. É o primeiro do Brasil em vendas. Ou seja, é um clube que, por causa de Cotia, gera uma receita muito grande de venda. Sim. Ou seja, isso pode ser um diferencial para alavancar o valor de aquisição, tá? Então, são os diferenciais aí do mercado. Excelente colocação tua. Eu vou te falar o que eu estava assistindo hoje. Eu estava assistindo a questão da SAF
e o YouTube me direcionou ao São Paulo de 2016. E aí eu fui procurar ver alguma coisa, procurar algumas notícias assim interessantes, vendo aquele time era extremamente barato. Sim. Aquele time, que foi eliminado na semifinal semifinal da Libertadores. E digamos que tinha possibilidade até de ir mais longe, hein? E o detalhe, ele naquele momento, Pausa, né, naquele momento em 2016, ele chegou a baixar a dívida do São Paulo, diz que ele pegou em torno de 300, ele conseguiu chegar na dívida 220 milhões. Exato. 16, porém, 16 foi o primeiro ano que deu aquele problema que o São Paulo poderia cair no Campeonato Brasileiro. Que o São Paulo poderia cair no Campeonato Brasileiro. E daí, em 17, ele já começa a se endividar. Aí já começa a se endividar de novo, até ele fazer o fatídico 18 e 19 que ele... E antes da pandemia... Aí começou a fazer merda. Então, aí exatamente. E merda... Querer trazer medalhão, então, aí você vê, pra gente poder... É um assunto amplo, a gente não quer ser repetitivo, né? Eu vou perguntar de novo, vendo tudo que vocês imaginam, se vocês acham realmente, eu vou dar a minha opinião agora. Para mim, a SAF é um dos meios que podem salvar os clubes do futebol, mas eu ainda acho que o clube precisa ser bem administrado. Como administrado? Administrado com seriedade, com transparência, que é o que foi dito para nós, né, no São Paulo Futebol Clube, e de transparência não tem nada, certo? E simplesmente o seguinte, pagar as dívidas para que você chegar no seu torcedor e dizer, olha, agora que nós vamos ver se realmente teve um time que ficou 23 anos sem título, e esse time cresceu em torcida muito, entendeu? Por estimular o quê? Estimular o amor ao clube, não o amor ao título. Não vivemos de título, isso e aquilo outro. O clube de futebol ele não foi feito realmente para dar lucro, que é o que nós comentamos aqui, mas não foi feito para dar prejuízo e fazer pessoas ficarem milionárias. Exatamente. Porque os clubes estão acabados, essa é a grande realidade, e os dirigentes ricos, com vidas tranquilas, entendeu? Com outras coisas. Tu imagine se vivêssemos num país sério, se essas pessoas fossem investigadas como se deveria, que quantas coisas iriam acontecer. Mas eu não quero aqui dar uma de Jesus Cristo superstar, e muito menos o moralista, né? Todos nós temos alguma coisa sempre a aprender, mas enfim, eu queria exatamente colocar para vocês, a SAF, a nova pergunta, é realmente, ou vocês acham que pode haver uma outra circunstância baseado nisso que eu disse a vocês? Não, eu acho que é o melhor caminho, Fábio, o melhor caminho é o clube ser bem administrado. Esse é o melhor caminho. Para aqueles que não têm esse caminho como esperança, a SAF é uma alternativa. Agora, um dos dois caminhos tem que ser tomado, porque aquele que não fizer essa escolha vai ficar para trás. Porque os clubes que estão virando SAF, daqui 10, 12 anos, eles vão estar melhor do que um clube grande e mal administrado. Eles vão ultrapassar. Então, um dos caminhos tem que ser tomado. Ou o clube acorda e começa a cuidar da sua saúde financeira, ou ele vira SAF. Agora, o que não dá é para não ter essa escolha. Se não tiver essa escolha, vai ficar para trás. Mas, para mim, a melhor questão é os clubes continuarem sendo bem administrados, serem bem administrados para resolver os seus problemas. Para mim, eu também vou nessa linha de pensamento, mas eu prefiro assim, ó, não se puder não dar uma segurada na SAF ainda, né? Tentar uma diminuição, tipo assim, o último, quando não tiver para onde correr mais, aí vamos ver uma SAF, entendeu? Eu prefiro ficar 5, 6, 7 anos, 5 anos para cima, sem ganhar nada, sem disputar nada, sem ser coadjuvante de nada, para acertar a casa, colocar as contas em dia, fazer um time para ficar na primeira divisão, para ficar ali, entrar nos campeonatos para não passar tanta vergonha e ir lá tipo nas oitavas, vamos chutar umas quartas, sem modéstia, vou dar um passo para trás agora, para depois voltar com a administração, com as suas próprias pernas e virar um time empresa. Tem que virar empresa, não dá mais esse esquema antigo de 500 pessoas mamando na teta do clube, isso aí já é passado, não dá mais. E tá provado que quem não mudar, não acordar para a vida,
vai ficar para trás e a consequência vai ser segunda divisão, despencar, Vai ser um saco de pancada não vai mais ganhar a cota de TV. Então eu acho que essa linha aqui de pelo menos dar um passo para trás hoje para colher frutos lá na frente. Eu sou totalmente a favor da tua colocação, Giovanni, e acrescento só alguma coisa. O Atlético Mineiro, nas finais da Copa do Brasil, fez uma campanha com uma camisa e arrecadou 5 milhões. 5 milhões. Isso chama-se o quê? Administração. O time está na final. Marketing. Ganhou o dinheiro da renda, ganhou a Copa do Brasil, que são mais 50 milhões, 30 milhões, 60. Até as fases, e mais isso aí. Então, precisa trabalhar em prol do clube. Em prol do clube. Tudo isso que o Giovanni falou é o que eu penso. Eu acho que a gente tem que dar um passo para trás, né? Ia já dizer ao senhor Flávio Prado, né? Senhor Flávio Prado, o senhor é um fanfarrão, o senhor é um bocó. Eu não sei o que o senhor teve contra o São Paulo, não sei o que o São Paulo fez com o senhor. Todo mundo sabe que o senhor é São Paulino. E o senhor vem falar que o senhor é Ponte Pretano. E o senhor falar que em 10 anos o Red Bull vai ser maior que o São Paulo. Jamais. Eu acredito que nem... Só se o São Paulo fechar hoje, nunca vai aparecer. Só se o São Paulo falar. Só que eu vou dizer uma coisa pro senhor. O senhor vai morrer, tá? O senhor vai morrer e o São Paulo vai continuar. Entendeu? É triste. Nós aqui aqui ninguém tem faculdade de jornalismo, ninguém fez marketing de merda nenhuma. O único estudado bem aqui é o Giovanni. O resto aqui, o Romário sabe ter uma profissão. Eu aqui então, entendeu? Mas não falamos a cagada, as merdas que você fala. E isso é para os dirigentes do São Paulo, que são uma vergonheira, que estão fazendo o clube passar por essa situação caótica e pífia que vocês colocaram o clube que mais venceu títulos internacionais, um clube de menos anos de vida e que tem mais títulos no Brasil. Então, meu amigo, chora, continua rotando merda mesmo, que é a única coisa que te presta para vocês. Beleza, rapaziada? Segue nós lá no canal, dê o seu like, comente lá se você acha que a SAF é a única solução, coloque as suas ideias, estamos ali para discutir, beleza? Um abraço. Falou!